Olá, Bíblia Apostos, tá com seu caderno, sua folha de papel para fazer as anotações? Que bom! Eu vou utilizar essa Bíblia aqui, que é o Antigo Testamento interlinear, hebraico e português, porque aqui eu já tenho as minhas anotações, tá? A gente vai estudar Gênesis a partir do capítulo 1, versículo 1. Mas se você tem aí a sua Bíblia, em qualquer versão, show de bola, tá? Vamos então aqui ler Gênesis 1, versículo 1. Em início, criou Deus os céus e a terra. E a terra era, tá aqui no hebraico, informidade, sem forma, né? E vacuidade, é a ideia do vácuo, do vazio, e a escuridão, ou seja, ausência de luz. Sobre faces de abismo. Então, ele está dizendo que havia um abismo com várias faces, e essas faces, elas eram informes, com vácuo, vacuidade, né? Não tinha nada que preenchesse, e sem luz. Mas depois ele vai dizer, e o Espírito de Deus, o que pairava sobre as faces das águas. É o que está aqui no hebraico. Então, ele está dizendo que havia faces onde havia água. E foi ali que o Espírito de Deus pairou. Quando a gente pensa em água, na perspectiva bíblica, isso é muito simbólico, né? Porque a água, ela representa o rio que flui do trono de Deus, representando todas as bênçãos do Senhor sobre nós. A gente tem a água no batismo, representando esse novo nascimento, essa mudança de vida, essa transformação de um ser carnal num ser espiritual. A gente tem a água quando se fala do próprio Cristo como sendo a fonte de uma água que jorra, e é uma água que nos leva à vida eterna, que nos sacia espiritualmente. Então, a água é um elemento muito importante e ela aparece aqui. E é sobre este elemento que o Espírito de Deus pairava. E qual foi a primeira coisa que Deus criou? Olha lá, luz. Tá aqui, ó. E disse Deus que haja luz, e houve luz. Então, a primeira coisa que Deus fez foi acabar com a escuridão, para depois ele dar forma, para depois ele dar preenchimento àquele vácuo. Quando a gente olha para esse texto numa perspectiva devocional, vê se não é isso que faz com a gente também. Ele primeiro traz a sua luz, ele revela a escuridão, as trevas que há em nós, ele nos faz enxergar como de fato nós somos, percebemos que nós somos informes, vazios, precisamos ser preenchidos de Deus, e aí então há essa busca e esse encontro, né, do Senhor conosco, nos preenchendo, nos transformando, nos aperfeiçoando. Então a primeira coisa que Deus fez foi trazer luz. E aí a gente vê nos versículos seguintes falando sobre esse processo de criação. Eu vou pular para o 26, Gênesis 1, 26, que vai falar sobre a criação do ser humano. E diz assim: E disse Deus, façamos humano. Aqui no hebraico a palavra é Adam. E aí as pessoas fazem a tradução para Adão. Mas Adão então não é um nome próprio, tá? Adão significa humano, Adam. Façamos humano com a nossa imagem, como a nossa semelhança. Olha que legal. Aí você tem uma exegese, uma interpretação que diz que aqui já tem a trindade representada. Por isso, essa ideia de pluralidade. E que domine sobre o peixe de um mar. E aí vem falando das aves do céu, enfim. Então ele vai dizer que o ser humano, ele seria criado e ele então dominaria, tomaria conta, o controle de tudo aquilo que Deus havia criado. Olha que bacana, né? Vamos lá para o 27, diz assim: E criou Deus o humano com a imagem dele, com a imagem de Deus criou a ele. Macho e fêmea criou a eles. Então aqui é um resumo do que depois a gente vai ver mais detalhadamente, né? Deus criando homem e mulher segundo a sua imagem. Ah, Deus é maravilhoso, né? No 28, e abençoou a eles Deus e disse a eles Deus: frutificai, aumentai, enchei a terra, a subjugai e dominai. São verbos no hebraico no imperativo, ou seja, como no nosso português, né?
que nos dão orientações bem objetivas, né? Ordens, às vezes são até pedidos, mas aqui são ordens, são ordenanças do Senhor, para que o homem dominasse. O problema é que com o pecado, o homem ele passou a ser dominado pelo seu próprio pecado. Aqui a dominação era sobre a criação, agora a gente tem que ter um autocontrole, um autodomínio, o dominar-se a si mesmo, né? E aqui estava tudo pronto, olha que facilidade. Era só desfrutar de tudo que Deus havia criado. Mas em função do pecado, Deus vai dizer a Adão, agora você vai ter que suar, vai ser com o suor do teu corpo, do teu trabalho que você vai ter a sua sobrevivência. O pecado deformou tantas coisas, né? Bom, vamos aqui no 29, que vai dizer assim, E disse Deus, eis que dei para vocês vocês, homem e mulher, toda erva a que produz semente que sobre as faces de toda a terra, e toda árvore que nela fruto de árvore a que produz semente. Então ele está dizendo que seria o alimento do homem e da mulher, dos humanos que Deus criou, o fruto, as ervas. A gente só vai ver Deus falando sobre o alimento da carne depois de Noé. Eu vou deixar o texto aqui. Então, nesse momento, a perspectiva de animais morrerem, a gente não vê. A gente não vê isso acontecer aqui. Tanto que a primeira vez em que aparece Deus tendo que matar um animal para cobrir o ser humano, homem e mulher, é justamente por causa do pecado, quando eles se veem nus, se escondem de Deus, e Deus então faz com que haja uma proteção para o corpo deles, para que eles pudessem com mais naturalidade se relacionar com Deus. E a gente sabe que isso também é uma tipologia do próprio Cristo, né? Aquele cordeiro que foi morto para cobrir a nossa nudez de pecado. Bom, eu vou dar um saltinho e eu vou agora para o capítulo 2. Vai lá, em Gênesis 2, no versículo 9, que diz assim: E fez brotar Yahvé Deus, desde o solo, toda árvore, a que desejável para a vista e boa para a comida. Olha, era apetitosa e vistosa à vista, né? O homem já queria logo pegar para comer, porque ela era atraente à vista do homem. E a árvore de as vidas no meio de o jardim. Aqui está no plural, tá? Árvore das vidas. Mas a gente popularmente nas traduções vem árvore da vida. Então aqui era uma árvore que ficava no meio, e é claro que ela era bem diferente de todas as demais, para que o homem pudesse identificá-la. E a árvore de o conhecimento de bem e mal também estava lá, que também era diferente das demais. E aí vem aquela questão, né? Por que Deus colocou essa árvore no jardim, se não era para o homem comer? Bom, será que era um teste? Será que era para ver como o homem ia reagir, se ele seria obediente àquela ordem? Bom, a Bíblia não fala isso de forma clara, a gente faz apenas elucubrações, a gente fica pensando a respeito, mas fato é que a ordem era para que o homem não se alimentasse dessa árvore, como a gente vai ver adiante. E aqui em seguida ele fala sobre um rio, um único rio, que fluía e alimentava aquela terra, nutria aquela terra, né? Enfim, fazia com que os nutrientes da terra chegassem até a árvore através daquela água que regava, que passava por aquele jardim, fornecia água para aquelas árvores, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore das vidas, né? Só que esse rio não ficava estacionado ali, não. Ele fluía para várias regiões próximas. Na verdade, para as 4 direções. Aí você tem aqui 2 rios bem conhecidos ainda hoje, na sua localização, que é o Eufrates e o Tigre, que é naquela região ali da Turquia, da Síria, né, do Oriente Médio, daquela antiga região Mesopotâmia. E você tem aqui 2 rios que ficavam em 2 regiões. Uma é na região de Avilá, que as pessoas entendem que fosse ali na Península Ibérica. E o Cush, que as pessoas identificam que seja a Etiópia. Inclusive, Cush é um dos filhos, um dos descendentes de Cã. Você vai ver isso lá em Gênesis 10:6. Mas em outro momento, a gente lê esse texto e esclarece isso melhor, tá bom? Então, é bacana a gente ter essa interpretação, né? Fazer essa exegese de que esse rio que abastecia o jardim, ele também abastecia as nações
vizinhas, né? É uma boa interpretação e uma forma bacana de a gente ler esse texto. Vamos dar uma caminhada e... Bom, aí aqui no 15, né, ele fala sobre o trabalhar no Jardim do Éden. Depois Deus vai falar sobre não comer dessa árvore, né, que Deus colocou no jardim, do conhecimento do bem e do mal. E a gente entende por quê, uma vez que nós temos hoje as consequências disso, porque a nossa mente, ela maquina o mal. A gente sabe praticar o mal muito bem quando a gente quer. E isso é o conhecimento do bem e do mal. Você vê que o homem, ele não tinha nenhuma maldade, ele até andava nu diante de Deus. É o que está escrito aqui no texto, né, no início. Mas esse conhecimento da maldade deformou a mente de Adão, de Eva, né, como a gente o chama, e também deformou a nossa mente. Uma criança, ela já aprende, ela já desenvolve a arte de mentir, de enganar, de manipular, porque esse pensamento do conhecimento do bem e do mal está em nós. E aí o Senhor vai dizer aqui no 18, né? Disse Yahvé Deus, não bom estar o humano sozinho ele, farei para ele auxílio, como defronte dele. Aqui a gente vai ver de forma detalhada como é que Deus vai fazer então esse processo de criação da mulher. Interessante, né? Quando ele diz auxílio, a mulher foi feita para ser uma auxiliadora do homem, para ficar como defronte dele. Defronte, gente, é justamente isso aqui, ó. Um de frente para o outro. Não é no lado e não é atrás. E não é na frente de costas, mas é de frente. Aí a gente tem hoje um pessoal que fala bastante sobre a questão da mulher como opositora do marido, que ela foi feita para ser essa voz contrária e tudo mais. Mas, na verdade, eu prefiro ter o entendimento de que esse de frente é um olhando para o outro. E quando esse homem perde essa mulher de vista, o que acontece? A serpente vai lá e vem o papinho dela, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, aqui conta nos versículos seguintes que Deus, ele faz com que ele fique, durma, né? Ele tem a palavra utilizada aqui no hebraico é letargia, ele dá uma letargia para o homem, tira uma costela do homem, depois ele costura com a carne ali, aquele lugarzinho. E aí, lá no 23, em Gênesis 2, 23, vai dizer assim, e disse o humano, esta a vez, osso dos meus ossos e carne da minha carne, para esta será chamada mulher. Então, é o homem que dá o nome à mulher, como tinha dado a todos os animais, né? Todos os seres que Deus criou. Porque a gente nomina aquilo que a gente domina. É por isso que nós, pais, damos nomes aos nossos filhos. É por isso que Deus mudava o nome de algumas pessoas, porque Deus pegava essas pessoas em especial com um propósito, né? Mudando a história dessas pessoas. Então, quando Deus cria a mulher, ele dá essa mulher, leva essa mulher até o homem e ele vai dizer, ela será chamada mulher, porque desde homem aqui tomada esta. Por isso, agora vai dizer Deus, por isso, por conta desse princípio de que a mulher, ela vem do homem, ela é da carne do homem, do osso do homem, deixará o homem o pai dele e a mãe dele e se agarrará, a palavra no hebraico aqui, o verbo no hebraico, e se agarrará na mulher dele e serão como carne uma. Então, é como se fosse realmente essa ideia de complemento, né? Por isso eu entendo essa questão do defronte, um olhando para o outro, né? Essa questão do abraço, essa questão do complemento, né? Dessa unidade, não é união. União a gente desune, né? Mas a unidade é como se fosse realmente algo que se fecha ali. Esse era o princípio, né? Pena que o pecado fez com que a mente humana se deformasse. A gente vai ver Jesus falando, né, do intento maldoso do coração dos homens, que por conta disso Deus até vai permitir o divórcio, né? E a gente vê, inclusive no próprio ambiente cristão, essa questão de como é difícil manter casamento, como é difícil a gente hoje ver relacionamentos duradouros. Por quê? Porque o princípio ele é bom, o princípio ele é perfeito. O problema sempre vai estar em nós, né? Nessa deformidade do pecado. Eu vou parar aqui, depois eu gravo um outro vídeo dando continuidade ao estudo de Gênesis. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso sim,
só falar, pode botar aí nos comentários. Eu não sei tudo, mas tudo que eu sei eu faço questão de te passar. Tchau, até a próxima.